Eu tenho a impressão que representa 90% de tudo aquilo que a gente aprendeu, de tudo aquilo que a gente aplica atualmente no automobilismo. O kart, que para muitos é um brinquedo, parece um carrinho de criança, dá uma experiência inigualável para um piloto. Você aprende a acertar o equipamento, você aprende experiência de corrida muito, ou seja, quando chega na hora de fazer uma ultrapassagem, você sabe quando é o momento exato, na hora de dar uma trancada no outro adversário também, você sabe, e eu tenho a impressão que a melhor escola no automobilismo, sem dúvida, é o kart. Quando o Ayrton começou a correr de kart, não andar de kart, quando ele começou a correr de kart, eu já estava na categoria POC, que era a categoria máxima do kart, vai. E foi aí que eu tive conhecimento do Ayrton, quando ele começou de júnior. Na verdade, até uma coisa gozada, que era nós tivemos já de cara assim, uma rivalidade grátis, porque nunca fomos adversários. Mas eu estava na categoria POC e eu era, vamos supor, a estrela do kart. Eu era o cara que estava ganhando o kart, era o cara em evidência. Mas o Ayrton começou assim, com tanta evidência no kart, no começo dele, de júnior, por causa do estilo dele, o jeito dele andar de lado, essas coisas. Ele é um cara que foi chamando tanta atenção que isso aí já criou uma rivalidade entre a gente, assim, absolutamente por nada. 2 anos depois disso, já em 78, quando o Ayrton foi fazer o Mundial de kart lá, acho que foi o primeiro Mundial dele, e eu fui lá assistir a corrida. Ele não ganhou o campeonato, porque ele tomou uma pancada de um cara lá, mas ele foi o cara do campeonato, ele foi a sensação do campeonato foi o Ayrton. E o Ayrton tinha um estilo diferente, que foi, o Ayrton realmente, ele começou a implantar um estilo que foi aquele estilo de freado e kart totalmente de lado. E o Ayrton era canhoto, então ele já vinha com a mão direita no carburador para dar uma folgadinha, para sair com mais potência. E numa das eliminatórias, ele passou o cara que estava liderando, numa freada em frente ao box, ele passou o cara de lado e com uma mão só e a outra afogando. Para quem olhava aquele lado de fora, realmente foi um negócio assim muito chocante, não sei como vou te explicar isso. Mas não era o jeito do Ayrton. Mas na freada seguinte ele tomou uma pancada desse cara e isso aí acabou o campeonato dele. E ele acabou, acho que, recuperando, chegando em quinto, sexto, não sei o quê. Mas na hora da entrega de prêmio, inventaram um troféu do piloto mais arrojado, combativo, não sei o que lá. E deram uma televisão para ele. Eu acabei ganhando essa televisão porque eu morava lá, né? Isso aí foi, na verdade, eu morava na Inglaterra, foi na França. Mas eu estava de carro e ele pegou e me deu a televisão de presente. Mas isso inventaram porque realmente ele estava tão em destaque, chegar em quinto, sexto não era uma colocação devida a ele, tô falando. Então acho que inventaram esse troféu. Meu pai sempre foi próximo do Ayrton, da família na época. Eu era muito pequeno, né? Tinha ali 6, 7 anos. Logo que ficou pronta a pista dentro da fazenda, o Ayrton chamou meu pai para fazer um eventinho, para uma inauguração entre amigos, para brincar de kart na fazenda dele. Então, naquela época, ele pediu, não sei, uma dúzia de karts normais e 3 karts cadetes, são karts para criança, que um seria para o Bruno, um para mim e um para o Fábio, o primo do Bruno. Desde aquela época, final de 89 e 90, né, foi a primeira vez lá para a fazenda, foi ali o primeiro contato que eu tive com um kart, numa pista de competição e com a Ayrton. Final de 89 até final de 91, 92 também, era quase todo final de semana, sábado de manhã, 6 da manhã, saía aqui de São Paulo, fazenda e kart. De sábado às 8 da manhã até domingo, 5 da tarde para voltar. E quando a Ayrton estava presente, óbvio, ia para a fazenda, né? Vou tirar um final de semana no Brasil. Hoje eu conheço bem essa situação de, nossa, eu estou em casa, eu estou no Brasil, eu quero descansar. Só que daí, 8 da manhã, um monte de kartinho funcionando na pista, no box, não dava outra, né? O cara apaixonado por corrida, por kart ainda. Então ele saía realmente desse jeito, com um pijama, um shorts, uma bermuda, uma camiseta, cabelo todo meio louco. Pegava e ia pra pista direto. E acordava 8 da manhã, já estava andando na pista, dava 8h30, aparecia ele, cara de sono, mal e mal, acho que batia água no rosto, estava na pista. Esse é meu primeiro macacão, né? Obviamente em 89 e 90, quando eu ia treinar, brincar lá na fazenda, eu ia de calça, meu pai, né, colocava um moletom, um capacete de moto e eu andava o dia inteiro. E esse foi meu primeiro macacão. E esses logos aqui, esses patches, foi o Ayrton mesmo que me deu. Então tem, né, que era da McLaren naquela época, né? Que é o carro mais fantástico que eu já vi.
Então tem aqui uma bolinha atrás, é um macacãozinho bem clonezinho do que ele usava. Aqui, ó. Aqui tinha mais cabelo. Esse molequinho acelerava aqui. Mas sim, essa realmente são lembranças que acabam ficando guardadas em casa, só que você não lembra, mas quando você pega, você sente a energia que tem aqui, né? 78, I came to Europe for the first time to compete outside Brazil in the World Championship. It was pure driving, pure racing. There wasn't any politics, no money involved either. So it was real racing. Essa pureza do esporte, né, de você sentar são tubos num banco de fibra e você desenvolver, né, da melhor forma possível. O kart tem essa beleza, sabe? Para quem vive dentro do kart é muito bacana isso. E o kart hoje, tirando a parte física, é o que mais exige profissionalmente. O kart ensina a guiar, o kart é extremamente exigente, o kart é muito rápido, né? O kart é proporcional, o kart é só um Fórmula 1, cara. Não tem nada proporcional a um kart de velocidade, do que, sabe, de reação, dessas coisas. O lado técnico também, por exemplo, o kart é muito detalhe, são pequenininhas coisas que você mexe no kart para mudar alguma coisa, para você ter um ganhozinho ali. E fora isso, o kart dá uma base, que é você te ensina a trabalhar em equipe, com equipe, sabe? Você transmitir o que está acontecendo com o kart, você conseguir explicar, isso é fantástico. E eu acho que o kart é fundamental. Você consegue entender a dinâmica de uma suspensão, mesmo o kart não tendo a suspensão, você já sabe. Você sente quando um kart ele dobra, ele não dobra, ele está muito duro ou não. Né? Quando o kart trabalha, quando o kart não trabalha. Isso vai te dar a base para o carro, né? Um bom piloto de kart, esse cara vai ser um bom piloto de Fórmula 1. Um bom piloto de Fórmula qualquer, aí não significa que vai chegar mais, entendeu o que eu tô falando? Agora, um bom piloto de kart, cara, não tem erro, esse cara é sucesso. Para mim, na minha opinião pessoal, o kart é fundamental para o cara que quer ser profissional de corrida. E se você pegar os campeões aí, os últimos campeões, né, os maiores campeões, digamos assim, todos são ligados a kart, né? Você pega o Alonso, o Vettel, atuais, o Hamilton, Rosberg, todos eles são, né, ligados com kart. O Ayrton era um cara extremamente assim, ele era muito rápido, muito arrojado, assim, o estilo dele é agressivo, né? E isso era no kart. Desde o comecinho dele do kart, ele já era assim. Eu vi ele uma reportagem uma vez ele falando que a primeira vez que ele andou de kart na chuva ele foi super mal, que ele andou em último, que não sei o quê. Eu não lembro disso, tô falando, mas ele fala que depois os treinos deles que fez ele ser aquele... Não foi os treinos ajudaram, mas tô falando, o Ayrton guiava aquilo lá porque ele guiava aquilo lá mesmo, porque era o talento dele, não é por causa do treino dele. Pode pegar qualquer outro piloto, pôr o dia inteiro para treinar, que não vai guiar o que o Ayrton guiava na chuva, ou até mesmo a velocidade do Ayrton no seco. Mas o kart ajudou muito o Ayrton a evoluir, a desenvolver o talento dele. Vai ser duro chegar a outro, no nível, entendeu? É lógico que pilotos sempre bons, você pega um Hamilton hoje, um Vettel, que esses caras são fantásticos. Mas você não compara nenhum desses pilotos com o Ayrton, entendeu? Nem do que teve, nem do que passou até hoje. Sem dúvida nenhuma, ele é o melhor piloto que já existiu. O kart foi a melhor escola que eu podia ter passado. E ali eu aprendi todas as manhas, né? Das mais simples às mais complicadas. A diferença básica é a velocidade final só num kart. Porque num kart você atinge 120, 130, no Fórmula 1 acima de 300. Essa é a grande diferença, mas todas as outras coisas, a reação em curva, a retomada de velocidade, a freada, a ultrapassagem, sobretudo, andar na chuva. O kart é um esporte que traz uma emoção tremenda e um prazer enorme.